Olá, pessoal, boa noite. Dando continuidade ao calendário científico da SOPTERG, mais um debate SOPTERG. Agradecendo a presença de todos os colegas, agradecendo o apoio da Astra ao nosso evento. Hoje teremos duas excelentes palestras. Vamos começar com o Dr. Tiago Bartolo, que vai falar sobre TSLP epitélio. É uma nova abordagem no tratamento da asma grave, um novo desafio no tratamento da asma grave. Tá bom, Tiago? O palco é seu, boa palestra, vai ser muito bom. Obrigado, Simonelli. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos, né? Agradecer o apoio da AstraZeneca, né? Dizer que é um prazer estar mais uma vez aqui, né, no debate sobre TERG, que eu acho que tem, né, nesses últimos anos, né, sido um evento que tem trazido bastante discussão, né? Um evento que tem unido os pneumologistas, que eu acho isso é muito importante, né? Para a gente seguir a nossa caminhada dentro da nossa especialidade. Então, me coube hoje falar sobre é, a nova era no tratamento da asma grave. E primeiro é um grande prazer, né, estar aqui também, porque eu vou dar início à jornada, né, das duas aulas, né? Prazer estar junto com a Elizabeth, que é uma pessoa que eu admiro bastante, então, excelente amiga né, trabalhamos juntos, então é um grande prazer. Bom, que são meus conflitos de interesse? E aí, qual é a ideia hoje, né? É uma aula, mas mais ou menos uma aula, né? Que a gente vai discutir um caso clínico. Eu vou trazer um caso clínico para a gente ir discutindo passo a passo como é que a gente aborda o paciente que chega para a gente e que a gente, ao longo do caminho, vai chegar à conclusão que ele tem, né, uma asma grave, como é que a gente vai conduzir isso. Bom, esse slide, né, todos nós sabemos, mas nunca é demais a gente repetir o impacto que se tem da asma grave na vida do paciente. Então, é um paciente que exacerba de forma recorrente, hospitaliza, tem uma qualidade de vida muito ruim, começa a usar corticoide oral, efeito colateral do corticoide oral, risco de morte, e fora isso, né, impacto econômico junto ao impacto social por conta da doença. Na verdade, a vida do paciente com asma e principalmente do paciente com asma grave é uma grande confusão, né? Então, a primeira confusão é ele primeiro entender que ele está tendo os sintomas, né? Entender que aquilo pode estar relacionado a uma doença respiratória, chegar até o especialista para fazer o diagnóstico. A gente sabe que um dos grandes desafios que a gente tem é ter espirometria disponível, né? Principalmente quando se fala do nível SUS, mas no privado também. E esse paciente, ele pouco consegue isso aqui, e o que resta a ele é exacerbar, usar corticoide oral, ir à emergência e ficar dentro desse ciclo sem que se defina, né, se ele tem gravidade, se ele não tem gravidade, o que ele precisa, né, de verdade em relação ao tratamento dele. Bom, e aqui a gente tem o epitélio respiratório. O epitélio respiratório é muito interessante porque quando a gente estudou lá atrás, o epitélio era quase que um muro, né? Algo completamente estático. Então ele divide, né, um, um, um lado do epitélio com outro do epitélio, né? Na verdade não é assim. Isso aqui é um ambiente muito rico e um ambiente onde existe muita troca e também muita produção, né, de proteínas, principalmente. E quando a gente fala de inflamação T2, e aí é, a gente tem que entender o que é a inflamação T2. A inflamação T2 nada mais é do que
como é que o organismo responde ao meio, né? Então, tem inflamação T2 na dermatite atópica, na rinocinusite com polipose, né? Na asma, tudo que tem contato com o meio. Então, tudo que tem contato com o meio, esse epitélio, quando entrar em contato com alérgeno, bactéria, vírus, fungo, cigarro, poluição, isso aqui vai reagir e vai ser um gatilho para pessoas que têm predisposição a ter uma inflamação T2 mais exacerbada. E a inflamação não T2? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, tá? Porque o epitélio também participa dela. Então, você tem a inflamação T2, que é o que a gente fala bastante na asma, né? Mas você também tem a inflamação não T2, que nada mais é do que a inflamação T1 e TH17, que é tipo 3. Todas elas têm epitélio, e todas elas, quando algum desses aqui entra em contato com o epitélio, produzem o que a gente chama de alarmina. E aí sempre falam, o Thiago adora alarmina, porque é fantástico, né? Quando você tem algo entrando em contato, você dá o alarme. Por isso, alarmina. E aí você produz algumas interleucinas, né? Interleucina 33, interleucina 25, né? E o TSLP, tá? Só para lembrar, o Paulo, há 8 anos atrás, falou comigo sobre, li um artigo sobre alarmina, um TSLP, e a gente ficou louco lá, não, o que é isso, né, e tal. Então, nada mais é do que a linfopoetina estromal tímica. O que tem a ver com o pulmão, né? A linfopoetina estromal tímica está em vários órgãos, porque você tem epitélio, né? Tudo que tem epitélio vai produzir. Ela tem esse nome, na verdade, ela é uma interleucina 7-like. Ela tem esse nome porque ela foi descrita no timo, primeiramente. Então, TSLP, que é linfopoetina estromal tímica. E aí, quando você tem essa agressão e a produção das alarminas, 25, 33 e TSLP, você tem desencadeia uma série de eventos, aonde você tem ativação de célula dendrítica, você tem ativação de basófilo, você tem ativação de célula TH2. Isso tudo vai levar a uma capilaridade de inflamação com produção de outras interleucinas, né, que vão levar o que a gente entende como a inflamação T2, nesse caso aqui, tanto a atópica, que você tem para o TSLP, e ele vai gerar de TH0 para TH2, levando a produção de IgE pela célula B, quanto a eosinofílica não atópica, porque você também daqui parte para inflamação eosinofílica. E a T2? E a não T2, né? Você também tem TSLP agindo na inflamação T2, que é a inflamação geralmente neutrofílica. E, além disso, tem também a ação direta do TSLP em mastócitos, levando à mudança estrutural. Então, perceba, as alarminas, elas participam intensamente de todo esse processo. Tanto o processo T2, quanto o processo não T2, né, tipo 1, tipo 3, quanto levando diretamente, e aí o TSLP, levando diretamente às mudanças estruturais. E aí, que conclusão a gente chega? Que o epitélio nada mais faz do que orquestrar todo essa peça, né, que se desenha, né, essa peça de teatro, né, inflamatória, tá? Então, tudo isso aqui é orquestrado pelo epitélio e as alarminas são agentes, são atores muito importantes em todo esse processo, tá? Então, a gente consegue entender a importância do epitélio a partir desse slide. E aí, agora, como eu falei, a gente vai discutir um caso. É um caso que eu trouxe lá do consultório, que é uma paciente feminina, 56 anos, aposentada da Casa da Moeda por asma. Olha a qualidade de vida aqui, ó, deteriorada.
Então, ela tinha lá, lidava com poeira, crise, 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 alguém aposentou ela por asma. Morava lá em Jacarepaguá, paciente atendida em 2020 pela primeira vez. Quando ela chega, primeiro, ela relata para a gente que é hipertensa, em uso de losartan, refluxo, rinite alérgica não tratada, depressão e refere roncos noturnos. Olha a quantidade de informação que foi dita aqui, né? Então, ela tem depressão, que influencia a asma, tem provável apneia obstrutiva do sono, que influencia a asma, né? Tem rinite alérgica que vem junto e influencia a asma, e tem refluxo também faz diagnóstico diferencial com asma. Então, perguntar sobre comorbidade é fundamental. Tá? Era uma paciente que já tinha realizado uma esterectomia, né? E tinha vários episódios de ida em emergência e hospitalizações por asma. Não fumava, não bebia, não tinha animais domésticos, né? E tinha uma avó com asma, né? E aí, a asma, a gente sabe que tem um caráter familiar, tem vários polimorfismos associados, então a gente sempre é importante a gente perguntar. Relatava que desde a infância tinha rinite alérgica e asma sabidamente. E aí, toda vez que eu atendo um paciente com asma, eu preciso entender a história da asma, tá? A gente já viu comorbidades que influenciam, mas vamos conhecer um pouquinho mais a fundo, e sempre é necessário conhecer mais a fundo. Primeira pergunta: quando é que começou a sua asma? Começou na infância, começou na idade adulta, né? Então a gente sabe que, e a gente se surpreende com essa pergunta, porque a gente percebe que muitos dos nossos pacientes começam a asma na idade adulta, né? Então, você já traça início na infância, um componente mais atópico. Na idade adulta, um componente mais eosinofílico não atópico, todos influenciados por aquele epitélio, tá? Por aquelas alarminas. Piora da asma durante a gestação, a gente sabe que isso pode acontecer ou não, né? Rinite alérgica, e ela relatava uma piora progressiva dos sintomas nos últimos 3 anos, né? E aí, principalmente quando tinha contato com tinta na Casa da Moeda, e aí ela se aposentou e veio para a gente. Exacerbações e hospitalizações. Últimos 12 meses, 4 exacerbações, com 3 idas à emergência e diversos usos de corticoide oral ao longo desse período. Destaca-se aqui que a gente tem que valorizar o uso do corticoide oral. A gente quer corticoide oral sempre 0. E a gente tem que sempre perguntar ao paciente se ele usou ou se ele não usou. Porque na cabeça dele é normal usar. E aí ele nunca vai te dizer espontaneamente. E você também não pode perguntar assim: você não usou corticoide, né? Eu responderia que não, obviamente. Então, assim, todo mundo, a gente tem que saber também, né, perguntar. Isso aqui, a gente às vezes não valoriza. O uso crônico do corticoide, por óbvio, leva diversos efeitos colaterais. Mas se a gente for lá no GINA, onde ele traz como referência, né, o artigo que tem de 2018, fala-se que mesmo 4 a 5 cursos de corticoide oral ao longo da vida já leva efeito colateral considerável. Então, pensa em vários pacientes nossos, quantos chegam para a gente dizendo que fizeram vários cursos de corticoide na vida. Então, quanto de efeito colateral esse paciente já tem, e muitas vezes ele nem te contou ali que usou. Né? Olha, presença ilustre, ó, gostei de ver. Entendeu? Então, paciente fazendo vários usos de corticoide oral. O que ele vinha utilizando? Formoterol, budesonida, 12.400 de 12 em 12. Montelukast, 10 mg um comprimido uma vez por dia. Além do corticoide inalatório, junto ao LABA, ela fazia 200 microgramas, 2 jatos à tarde. Fazia lama, xotrópico, 2 névoas uma vez por dia, e salbutamol, 2 jatos SOS, quando necessário. Então, olha a quantidade de remédio que essa paciente estava tomando e olha como é que estava a vida dela. Tá? Então, uma paciente que exacerbava, usava corticoide oral, enfim.
Então, na primeira consulta, ela referia cansaço, falta de ar, sibilância, né? Na última semana tinha usado corticoide oral, saturava 96, tinha broncoespasmo difuso, né? E, naquele momento, ela estava em evidente exacerbação, foi tratada a exacerbação naquele momento. Bom, todo paciente que a gente atende, a gente tem que entender qual é o step que ele está e qual é o controle naquele momento da asma. E aí, lembrando, 4 semanas para trás, tá? Então, se a asma é controlada, parcialmente controlada ou não controlada. Tem vários questionários, né? Esse aqui é um deles, que é do Gina, e essa paciente pontuava 4 de 4. Então, asma não controlada, tá? Se a gente for olhar o Gina, com a quantidade de medicamento que ela usa, ela está no Gina 5, tá? Bom, qual é a principal reflexão que a gente tem que fazer no momento? Eu tenho uma paciente que tem uma história de asma desde a infância, que vem exacerbando, usando corticoide oral, Gina 5, não controlada e cheio de comorbidade. Essa paciente, com tudo isso, eu posso afirmar que ela tem asma grave? Ainda não. Por que ainda não? Porque, na verdade, eu ainda não olhei adesão, ainda não olhei técnica inalatória e ainda não se controlaram as comorbidades. Ainda não conheço as comorbidades nem o controle dessas comorbidades. Lembrando que somente 3 a 10% dos pacientes com asma vão ter asma grave. Então, a gente precisa, né, saber identificar o paciente com asma grave. Então, não é todo paciente que chega assim para a gente que vai ter asma grave, né? E aí, adesão, técnica inalatória e comorbidades, na qual diversas delas ela tem. Refluxo, obesidade, apneia obstrutiva do sono provável, né? Enfim. Quando a gente foi rever essa paciente, né, depois do tratamento da exacerbação, logo que ela chegou, é uma paciente que ainda tinha cansaço, discreta sibilância, tá? Mas estava bem melhor do que quando chegou há 30 dias atrás, né? Mantinha a mesma medicação, que naquele momento não dava para tirar nada, né? Otimizou-se tratamento do refluxo, rinite alérgica, né? Orientações em relação à obesidade e a depressão estava naquele momento melhor. E aí o que foi solicitado, né? Polissonografia, prova de função respiratória, tomografia de tórax e fenotipagem. Sempre é importante a gente pedir polissonografia, principalmente nesse perfil de paciente, tá? A apneia obstrutiva do sono tem muita repercussão. Bom, na espirometria, o que a gente encontrou? Distúrbio ventilatório obstrutivo, leve, com CVF normal, com uma prova broncodilatadora positiva. Polissonografia era normal, a despeito daquele relato de ronco, né, que a paciente veio trazendo, e na tomografia computadorizada, você vê a presença de plug mucoso. Lembrando que o plug mucoso é importante para a gente estar avaliando sempre. E aí, toda vez que a gente tem um paciente com asma, que a gente imagina que seja uma asma grave, ou que seja uma asma grave, a gente hoje deve tentar avaliar o score de muco, tá? Ainda é muito difícil, porque os radiologistas ainda também não descrevem, mas eu tenho começado a pedir avaliação de score de muco para a gente saber quantos lóbulos lá estão acometidos, se o score de muco é maior do que 4, o que, na verdade, leva desfecho pior. Fenotipagem. Paciente com IgE sérica total de 205, com IgE Fahrenheit, pteroníceos e Blomia tropicalis, positiva, né? Então, paciente com IgE sérico total elevado, com IgE elevado para ácaro também. Eosinófilo, baixinho. E feno,
na época não disponível. Então, nesse momento, ela é uma paciente onde ela tem asma, ela tem sintomas de asma, tem reversibilidade na prova de função respiratória, tem estudo ventilatório obstrutivo com reversibilidade, né? A gente controlou as comorbidades, e quando a gente fenotipa, ela tem uma asma predominantemente atópica. Então, o fenótipo dessa paciente é uma asma atópica, tá? Quando a gente vai avaliar como ela volta, ela ainda volta não controlada, apesar de voltar melhor, tá? Voltando no step 5, obviamente. E aí, qual é a sensação que a gente tem, né? É uma paciente que está exacerbando, está usando corticóide oral, né? A gente olha a técnica inalatória dela, está correta, ela tem adesão, a paciente aderida que já controlou comorbidade. Agora, eu posso dizer que ela tem uma asma grave e que, a despeito de tudo aquilo, ela não está controlando a doença dela. Ela continua presa, né, com risco de exacerbação, uso de corticoide, função pulmonar dela não é tão ruim, mas isso a gente tem que lembrar que a gente não existe essa correlação direta, né? Tem uma inflamação persistente, né? E a gente precisa, na verdade, muitas vezes, tentar colocar esse paciente dentro do helicóptero para que ele pule o muro e tente atingir alguns critérios, algum deles, de remissão e, se possível, todos, tá? Ou seja, melhore da asma, tá? Seja um respondedor ou um parcialmente respondedor, e a gente sabe que a gente tem alguns desafios que são justamente comorbidades, né? Essa não adesão e não técnica inalatória, que para essa paciente a gente já tinha superado. E aí, o que fazer com essa paciente? Eu tenho uma paciente com uma asma grave, atópica, né? E que já está no GINA 5 sem controle. E a gente conseguiu, de certa forma, organizar um pouquinho a confusão da vida dela, né? Ela já passou por aqui, né? Mas ela continua exacerbando, usando corticoide oral, mas hoje está com adesão, técnica inalatória, e aí o que a gente faz nesse momento, tá? A ideia, será que é começar logo o biológico, né? Ou não? A gente sabe que a gente tem alguns preditores de remissão. O que é remissão? É o paciente que, em 1 ano ou 6 meses, dependendo da literatura, vai ficar com... Oi? Virar? Ah, tá, beleza. Então tá bom, assim. Então tá. Vai ficar sem corticoide, sem exacerbar, sem hospitalizar. E muitas vezes, os pacientes que vão atingir a remissão são aqueles pacientes mais jovens, com pouco tempo de doença, né? Com baixa dose de corticoide oral, né? Com poucas comorbidades. E essa paciente, a gente talvez esteja perdendo o time de começar o biológico. Ela já exacerba há algum tempo, ela já usa bastante corticoide oral e talvez o biológico tenha até que ter sido começado lá atrás. E aí, fenotipando, a gente já viu, asma grave atópica, a gente iniciou o anti-L4/IL-13, né, que é o dupilumab, tá? Então, e aí, com uma expectativa que a gente estava aí em 2021, né, com a medicação entrando no mercado, de que ela controlasse, né, a asma dela, que é uma asma atópica. Infelizmente, ela teve um efeito colateral após a primeira aplicação, né? A gente sabe que o dupilumab ele pode dar alguns efeitos colaterais, né, em conjuntiva, etc. Mas nem foi isso. Ela tinha um incômodo no olho direito e esquerdo, né? Com mal-estar após a aplicação, e o oftalmologista, eu
particularmente fiquei na dúvida se a gente devia seguir ou não com o dupilumab, tá? Mas o oftalmologista pediu para que a gente mudasse a medicação. Então, a princípio, a gente não conseguiu seguir com o dupilumab. Tirou-se o dupilumab lá em 2021, tirou, e optamos naquele momento, quando se falava em asma atópica, eu tinha duas opções: dupilumab ou omalizumab, né? Anti-L4 ou anti-IgE. E aí o anti-L4 não estava dando, e a gente começou o anti-IgE, o omalizumab. Ela respondeu bem. Reduziu a exacerbação, reduziu o uso de corticoide oral nos 3 primeiros anos. Ela melhorou bastante com o omalizumab. Se você perguntasse a ela, doutor, estou muito bem. Graças a Deus, estou usando muito menos corticoide oral, estou indo bem menos à emergência, né? E nesse momento, entre 2021 e 2023, com o omalizumab, a gente caracterizava ela como respondedora, tá? Entretanto, em 2024, ela volta a exacerbar e volta a usar o corticoide oral, tá? E começa a aumentar o uso de resgate e começa a vir mais no consultório, porque ela estava tão bem, a gente sabe que o asmático, muitas vezes, quando está tão bem, ele vai lá, por exemplo, paciente que, principalmente que usa biológico, fica muito bem, ele vai lá só pegar, ele acha que ele tem que ir lá só pegar a receita para ele continuar fazendo a medicação. Mas em 2024, né, virou um pouquinho, né, a situação dela, onde ela começou a exacerbar e usar o corticoide oral, e ela passa de uma paciente respondedora para, num corte do ano de 2024, para uma paciente não respondedora. Tá? E aí, de novo, então olha o desafio. Lá atrás eu tinha que colocá-la no helicóptero. Coloquei ela no helicóptero, né, lá do omalizumab, e deu relativamente certo. Mas ela agora volta, né, a ficar presa dentro desse ciclo aqui de corticoide, exacerbação e etc. E eu preciso colocar ela de novo, né? E aí é muito interessante, porque eu preciso sempre refenotipar, tá? Antes de mostrar a refenotipagem, né, no Registro Internacional de Asma Grave, né, 59% apresentavam mais ou dois biomarcadores elevados. Então, muitas vezes, os biomarcadores se confundem. A gente tem paciente com IgE alto, eosinófilo alto, paciente só com IgE alto, só com eosinófilo alto. Aí você dosa de novo, o eosinófilo está mais lá para cima. Então, o sistema imunológico, muitas vezes, ele é lábil, ele vai andando, muitas vezes, e a gente tem pacientes, muitas vezes, com fenótipo misto, e a gente tem que sempre refenotipar, tá? Nesse caso, obviamente, né, ela continuava sendo atópica, né, a ácaro, e olha o eosinófilo, 443, tá? A gente tinha um eosinófilo lá atrás de 122, e muito provavelmente ele pula para 443, porque a quantidade de corticoide oral que ela usava lá atrás era muito grande. Por mais que ela esteja usando um pouco mais agora, né, esse eosinófilo ainda se mantendo alto. Então, na verdade, ela tem uma asma agora mista. Tem componente atópico e componente também eosinofílico, tá? E a gente fez o feno, né, fração exalada de óxido nítrico, que teve como resultado 36. E aqui está o Bruno lá, ó, tá aqui na foto, né, fazendo um feno lá na UERJ, e a paciente apresentou, né, 36 de feno, que é um valor aumentado. Acima de 25 a gente já considera como uma resposta T2. Então ela tinha todos os biomarcadores positivos, tá? Então era uma asma essencialmente T2. Só para lembrar a importância, a gente falou lá no outro slide que paciente que apresenta remissão, ele tem, quanto mais eosinófilo, quanto mais feno, ele tem remissão. Perceba que
ao mesmo passo de quanto mais eosinófilo e mais feno, e se os dois estão elevados, maior é o risco de exacerbação. Então, aqui, você faz a perguntinha, ele teve exacerbação no último ano. Se ele não teve e tem fatores de risco, como VF1 abaixo de 80, tiver sido entubado, né, tiver utilizando muito SABA de alívio, né, tiver comorbidades como rinocinusite, obesidade, né, se ele tiver duas desses fatores de risco aqui, né, quando ele tem um eosinófilo alto e um feno alto, GINA 5, né, ele tem um alto fator de risco para exacerbação. Mas quando ele tem exacerbação no último ano, que é o caso dessa paciente, né? E tem, mesmo que ele não tenha os dois fatores de risco, se ele é GINA 5, olha aqui, o risco de exacerbação é em todos os níveis, tá? De eosinófilo e de feno. E ela tem os dois, então ela tem exacerbação, tem mais de dois fatores de risco aqui, tem feno alto e tem eosinófilo alto. Ela está aqui. Ela tem alto risco de exacerbação. Então, essa paciente, ela tem uma asma grave, que agora tem um fenótipo misto, que já usou o omalizumab e, nesse momento, ele perdeu um pouquinho a sua ação, mas que ela continua tendo um alto fator de risco para exacerbar e exacerbar grave. E aqui é o que mais ou menos está escrito ali, né? Mas que é o efeito magneto, que é quanto mais feno, mais efeito magneto, mais tem lesão de epitélio, e quanto mais eosinófilo, mais bomba, mais lesão associada ao compartimento eosinofílico, né? Então, se eu tenho feno e feno elevado com eosinófilo elevado, eu tenho bomba mais magneto e altíssimo risco de exacerbação grave. Bom, e aí a gente tem essa refenotipagem que traz um dado aonde a gente tem, além do componente atópico, eu também tenho um eosinófilo elevado. Lá atrás, né, se a gente tivesse o tezepelumab, talvez a gente tivesse iniciado o tezepelumab ao invés do omalizumab, né? E aqui também, porque o tezepelumab ele atua tanto na asma, né, atópica quanto na asma eosinofílica não atópica, quanto nas duas, né? Quando tem as duas, a mista e quanto na não T2, ele passa a ser uma opção possível, uma ferramenta possível, tá? Porque se eu pensar que o epitélio está orquestrando tudo, como a gente falou, ele está atuando em todas as interleucinas, e quando ele tem uma asma mista, ele tem tanto a interleucina 5, porque ele tem muito eosinófilo, tanto a interleucina 13, que ele tem feno, tanto a interleucina 4, que ele tem IgE elevado. Então, é um paciente que tem os biomarcadores estão todos elevados e as interleucinas provavelmente estão todas elevadas, e eu tenho uma ferramenta que vai atuar no TSLP, que está orquestrando a liberação de todas essas outras interleucinas. E aí passa a ser uma medicação interessante nesse caso. Tá? E aí, no final de 2024, tá? A gente começou em novembro, tá? Ela já fez 8 doses, tá? Até julho de 2025. Não teve efeito colateral até o momento, não teve exacerbação, tá? Até o momento, e também não necessitou de corticoide oral, melhorando do quadro, tendo uma resposta, segundo ela, melhor do que aquela que ela teve com omalizumab, que também retirou corticoide oral, também retirou a exacerbação, né? E a gente tem a perspectiva de que ela continue até para a gente definir que a gente vai estar, pelo menos, já estamos quase com o critério de remissão, né? Porque ela já está quase um ano sem exacerbar, sem usar corticoide oral, qualidade de vida melhor, tá? E ela respondeu muito bem. Ela hoje tem uma asma controlada, tá? Bom, e aí, será que esse caso
reflete a realidade em relação aos estudos, né? Então, o TESPRI, que é o anti-TSLP, né, tezepelumab, ele reduz as exacerbações, né, tanto no Pathway quanto no Navigator, que são estudos pivotais, né, redução de 71%, né, no Pathway, 56% no Navigator, em pacientes com asma grave não controlada, compatível com o que a gente está vendo com essa paciente, né, redução de exacerbação. Também redução de hospitalização. Essa paciente ela tinha uma história lá atrás de hospitalização, né? Mas até agora também não hospitalizou, né? E tanto o Pathway quanto o Navigator mostraram uma redução importante de hospitalização nos pacientes desse estudo com asma grave. Bom, função pulmonar, o anti-TSLP, né, no Navigator, né, no teste, o TESPRI, né, uma melhora de 70% da função pulmonar em 2 semanas e que se manteve ao longo de 52 semanas. O estudo Cascade, que é um estudo exploratório, ele mostra, inclusive, mudança de plug mucoso antes e depois do TESPRI, tá? Ah, faz sentido? Faz sentido, tá? A gente vai começar a ver, a valorizar, como eu falei lá atrás, né, a presença de plug mucoso. E aí, se eu tenho uma relação da interleucina 13 com a produção de muco, com aumento da produção de muco pelas células globosas, você tem uma medicação que vai lá no epitélio e reduz a interleucina 13. E aí, muito possivelmente, por isso você tem essa redução de plug mucoso, né, vista pelo Cascade, 62% de redução, né, do plug mucoso, no número de pacientes com redução de plug mucoso em relação ao basal, tá? E aí você desobstrui aquela via aérea, muito possivelmente com repercussão aí no clínica, né, e funcional. Bom, o TESPRI também, no estudo Destination, ele avalia, né, a remissão clínica e você tem uma maior proporção de pacientes que atingiram remissão em comparação ao placebo. Bom, aprendizados do caso, né? Primeiro, a gente precisa, sempre que receber o paciente que diz para a gente que tem uma asma grave, a gente precisa entender se ele realmente tem uma asma grave, tá? Então, a gente precisa conhecer a história dele, entender se ele tem adesão, técnica inalatória, né? Se ele tem comorbidades a serem controladas. Entendido isso, a gente vai avaliar o STEP, avaliar o controle e entender se ele vai necessitar do uso de biológico. Se ele for um paciente que tem uma inflamação T2, né, a gente fenotipa, né, dependendo do perfil, né, tanto atópico ou eosinofílico, a gente tem uma série de ferramentas que a gente pode utilizar, inclusive o tezepelumab. Se for um paciente não T2, a gente viu que você tem uma relação do TSLP direta com a presença de mastócito, com remodelamento brônquico, e o tezepelumab passa a ser uma opção interessante nos pacientes que são não T2, tá? E a partir daí a gente vai precisar acompanhar clínica, função pulmonar, exacerbação e uso de corticoide oral, sempre perguntando se o paciente está usando corticoide oral, para que a gente possa avaliar. E aí a gente viu aqui que a possibilidade de switch é muito possível e que muitas vezes dá certo, né? A gente aqui teve 2 switches, um por, né, intolerância, uma certa intolerância à medicação, com efeito colateral, que o oftalmologista pediu para trocar, e depois um switch por conta de uma resposta que inicialmente foi boa e depois já não foi tão efetiva, e aí hoje a gente, prescrevendo tezepelumab, essa paciente está muito bem, né? E a gente espera que ela fique, né, por bastante tempo e a gente consiga dizer que ela está em remissão. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Thiago. Parabéns pela palestra.
E agora, dando continuidade, nós teremos a doutora Elizabeth Bessa, que vai nos falar sobre assuntos de baixa complexidade, né? Hipertensão pulmonar. Nem toda PSAP elevada é hipertensão pulmonar. Armadilhas no DPOC e no interstício. Obrigado, Elizabeth. Boa noite a todos. Está dando para ouvir? Tá? Agradeço a Sopterj, né, por ter me convidado para falar desse tema que eu gosto bastante. Acho que a maioria me conhece, mas alguns não me conhecem, né? Eu sou médica lá da UERJ, mas alguns aqui já foram meu professor já estão por aqui no meio. Então, quando eu fui, ele me convidou para falar sobre esse tema, eu pensei assim, vou falar alguma coisa que realmente possa ser útil na vida prática nossa ambulatorial, né? Porque sair um pouquinho da referência, de hospital de referência nesse assunto, né? Então, eu decidi falar um pouquinho sobre o que é a hipertensão arterial pulmonar e o que é a hipertensão pulmonar, né? Porque às vezes há um confundimento e a gente vê muito isso na prática clínica, né? Cardiologista, pneumologista, e isso não é uma coisa que a gente vê diariamente. Então, peraí, começou aqui. Eu escolhi, eu vou apresentar aqui dois casos clínicos da mesma doença, são casos nossos do ambulatorial, e a gente vai entender por que cada um tem uma forma diferente de ter hipertensão pulmonar. Um é hipertensão pulmonar, o outro é hipertensão arterial pulmonar, e a gente vai discutir isso aqui. Então, esse primeiro caso aqui é um paciente nosso, 61 anos, ele começou a ter esclerose sistêmica progressiva em 2005, ele tinha 41 anos. Ele evoluiu com dispneia progressiva, ele tinha um FAN nucleolar de 1.000 para 2.000, 1 para 2.560, de comorbidade, ele tinha uma hepatite autoimune, uma miastenia graves. Ele usava já oxigênio desde 2011. A tomografia de tórax dele era esse padrão, né, que você vê um pouquinho, né, de vidro frouxo, um pouquinho de reticulado, lembra um padrão muito de NSIP, né, que é pneumonia intersticial não específica, né, com pouco comprometimento de fibrose nesse momento aqui. Tinha um pouquinho de bronquiolectase e extração talvez aqui. Então, nesse momento, esse paciente tinha 41 anos, na época que descobriu a esclero, né, e ele começou o tratamento dele em 2015 com rituximab. Talvez ele tenha feito, não está descrito ainda, não consegui encontrar, mas um pouco de corticoide nesse período, e micofenolato veio depois fazendo. A prova de função desse paciente é uma prova de função que a gente percebe que ela é relativamente preservada, né? A CVF dele é normal, né? Dentro da normalidade, mas no limite superior. A gente fica meio cabreiro já quando olha uma CVF de 81%. A DLCO dele é bastante reduzido, 31%. Quando a gente olha isso aqui, a gente vê lá pelos relatos de literatura, lá quando a gente estudou DETECT para estudar na esclero, a gente vê uma desproporção grande aqui, né? Tem uma grande desproporção. Essa desproporção aqui lembra muito da gente pensar em doença vascular. Preserva parênquima, então a gente pensa que ele possa ter. Quando a gente faz essa relação CVF sobre DLCO, a divisão disso aqui dá 2,6. Os relatos de literatura mostram que a partir de 1,6 a gente tem que pensar em doença vascular. Então, para esse doente aqui, nesse momento, ele fez o eco, né? Foi fazer o eco, e o eco mostrou aumento de cavidade direita e uma PSAP de 52. Esse paciente aqui, em princípio, nós fomos fazer o screening desse paciente, né? Então, o screening de paciente que tem suspeita de hipertensão pulmonar é fazer o eco, né? Sobretudo na esclero, que a gente faz o screening anual. E aí, o segundo caso, eu vou passar para o segundo caso e depois a gente vai discutir os dois casos em paralelo. Esse paciente, esse já que é um segundo paciente, que também é do nosso ambulatório, ele é mais recente no ambulatório. Ele é um paciente de 68 anos, carga tabágica de 40 maço ano. Ele teve esse diagnóstico de esclero em 2019, mas ele tinha sintoma em 2017 já. E é um paciente que, se a gente notar, ele começou a doença com mais idade, mais velho, né? Ele veio evoluindo com dispneia progressiva e tinha um topoisomerase, antitopoisomerase 1, que é o esclero 70 positivo. Então, esses pacientes tendem a ter, pelos relatos de literatura, se a gente olhar, 90% dos pacientes, chegam até na literatura 80%, 90% dos pacientes podem ter doença intersticial pulmonar, e inclusive com fibrose, né? Mais progressiva. E aí, ele começou
ele fez a tomografia, ele veio já, é um paciente já com bastante comprometimento respiratório, já com necessidade de oxigênio, e tinha esse padrão. A tomografia dele é um padrão bem típico, né, já de uma fibrose avançada, com faviolamento, de mais áreas de vidro fosco, mas um paciente muito mais grave em termos de dispneia de sintoma clínico. Começou o ciclo fosfamida em 2021, foi até 2022 fazendo, o Ritux também entrou em 2022, o Rituximab, e aí aqui ele continua fazendo Ritux com micofenolato, esse paciente, para tentar conter a doença intersticial dele. E aí entrou, como viu que esse paciente progrediu doença, entrou com antifibrótico, ele hoje está também fazendo antifibrótico. Então, quando a gente olha o perfil funcional desse paciente, a gente olha a espirometria e a DLCO dele, a gente vê que já tem bastante CVF reduzida aqui, né? Um paciente que tem uma CVF já 54% e uma DLCO reduzida, mas se a gente for fazer essa divisão aqui, dá 1,6. Tá, tenho doença vascular, mas o que predomina mais aqui? É uma doença intersticial ou é uma doença vascular? Então, quando a gente olha esse paciente aqui, a gente já pensa assim, tem muita doença intersticial. Esse paciente deve ser HP. Ele não deve ser HAP, não deve ser hipertensão arterial pulmonar, a gente vai ver por quê. Mas aí ele fez o eco, mostrou um TAPS, que a gente sempre olha lá, de 14, uma PSAP de 62, e a gente olhou, PSAP 60, não temos que fazer o eco, né? Então, fez o eco, e aí esse paciente vai... Deixa eu seguir aqui, uma dificuldadezinha, foi. O eco dele, então o eco, como eu falei, é o screening desses pacientes. Então, ele vai ajudar muito a gente a interpretar por que a gente faz o eco. Primeiro, para entender quem é esse paciente, se ele vai ter que ir para o CAT ou não. Porque, assim, eu vou fazer o CAT em todo mundo tem PSAP elevado, eu vou fazer CAT? Não, né? Senão a gente não tem condição de fazer CAT com todo mundo, porque o cateterismo direito, ele tem um gargalo, a gente tem dificuldade, né, aqui no Brasil com o cateterismo direito, não é tão simples assim a gente chegar e fazer o cateterismo direito. Então, o eco, ele vai mostrar para a gente quem vai para o CAT, ele vai mostrar para a gente quem tem a possibilidade de ir para o CAT. E aí, a diretriz da RS-ESC de 2022 já determina essa condição como possibilidade, né? Então, a probabilidade de ir para o CAT. Então, se eu tenho um paciente que tem essa velocidade o jato de velocidade de regurgitação tricúspide, acima, aí ele bota esses cortes aqui, né? Os cortes do trabalho que foi feito foi para mostrar por que a velocidade de regurgitação tricúspide, por que usa isso? Assim, a gente nem vê isso no eco, alguém vê com facilidade? Ninguém vê isso no eco. É difícil, só quando a gente olha na foto, às vezes tem lá relatado. Mas é porque é daqui que a gente estima, aquela equação de Bernoulli, que a gente faz a PSAP, né? A pressão sistólica da artéria pulmonar sai daí. Juntando com a pressão do átrio direito, vai dar. Então, assim, eu sei que ela está alta e sei que eu posso ir para um CAT realmente verdadeiro se eu realmente tiver uma probabilidade alta de ter hipertensão pulmonar. Então, assim, quando esse jato aqui de regurgitação tricúspide está abaixo de 2,8 e não tenho nenhum critério de sinais indiretos, que são esse aqui que a gente olha muito nos relatos dos médicos, né, dos cardiologistas, eu tenho baixa probabilidade. Se eu tiver algum critério, agora, desses dois aqui, assim, a partir do momento que eu tenho presença desses sinais aqui indiretos, eu já tenho ou intermediária ou alta probabilidade. Então, isso aqui, para mim, a gente está falando de eco que demora 40 minutos, 1 hora. Então, assim, só para lembrar que os sinais indiretos a gente vê com frequência, né? É o aumento do átrio direito, é o FAC, é o TAPS, é a onda S, tudo isso aqui, um VD maior que o VE, é um átrio direito aumentado, isso tudo vai dar pista para a gente que esse paciente realmente possa ter uma hipertensão arterial pulmonar, que é uma doença lá do coração esquerdo, que a gente às vezes costuma comentar quem gosta do coração direito, quem gosta do coração esquerdo. Aí, então, quem é o padrão ouro para a gente classificar esses pacientes? O padrão ouro é o CAT, o cateterismo. Então, o padrão ouro que vai dizer para mim eu tenho hipertensão arterial pulmonar é o cateterismo. E aí, o que é a definição de hipertensão pulmonar? É uma pressão média da artéria pulmonar acima de 20, que essa classificação mudou a partir de 2022, né? 2018. A resistência que mudou a partir de 2022. E aí, essa pressão da artéria, pressão média da artéria pulmonar, ela que vai dizer para mim. Agora, por que eu tenho que fazer o cateterismo? O que me interessa saber? Me interessa saber quem é esse paciente.
Porque se eu faço cateterismo, eu tenho intenção de tratar esse paciente. Então, quem é esse paciente? É um paciente que ele... então, eu tenho doença cardíaca esquerda que possa justificar essa hipertensão pulmonar. Então, o cateterismo vai mostrar lá, né? A gente sabe pelo princípio dos vasos comunicantes, entra lá o Swan-Ganz no ato direito, vai até o VD, aí lá na artéria pulmonar, você infla um balão e pelo princípio de comunicação dos vasos, você vai enxergar quem está lá na frente, que é o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, por que eu quero saber isso? Quero saber se esse ventrículo esquerdo, a pressão de enchimento dele está elevada a ponto de me dar uma hipertensão pulmonar à direita, de eu ter uma hipertensão pulmonar. Então, isso que me interessa. Por que eu estou falando isso? Porque a maior parte das hipertensões que chegam para a gente são HPs, são hipertensão. Ele tem PSAP elevado porque tem doença do coração esquerdo. E a gente não tem, até hoje a gente não tem droga para tratar isso, a não ser tratar a doença cardíaca esquerda do paciente. Então, esse primeiro paciente que eu falei, ele fez o CAT, ele está vivo até hoje, está bem, assim, está bem, está dentro da condição dele, bem, mas ele fez um CAT de VD em 2013 e mostrou que ele realmente, a pressão de oclusão. Aí eu vou falar um pouquinho rapidamente também sobre a pressão de oclusão. Essa pressão de oclusão que eu falei lá na artéria pulmonar, ela vai dizer para a gente, se eu tiver uma pressão de enchimento lá na frente do VE muito elevada, eu tenho que entender que aquela pressão ali é maior que 15, tá? E aí, se ela estiver muito elevada, eu tenho que entender que aquilo dali é um problema cardíaco esquerdo. E se abaixo disso aí, não é coração esquerdo. Então, eu tenho que pensar que eu vou ter que tratar esse paciente em algumas situações, tá? Então, para tentar desmistificar, fica um pouco simples se lembrar desse detalhe, né? Então, eu vou para o CAT justamente para saber isso. E aí, esse paciente tinha uma resistência. E falando da resistência, hoje mudou para 2, né? Em 2022 era 3, e agora, hoje a gente sabe que para ter hipertensão tem que ter uma resistência elevada. É mais ou menos óbvio, né? Então, se está abaixo de 2, o paciente a gente tem que estar pensando que ele pode ser doença cardíaca esquerda. Então, indo lá para frente, agora chegamos aqui no que... eu olho isso aqui, nossa, é uma multidão de coisas que eu tenho que decorar. Mas não é decorar. Percebe que esse paciente, o caso 1, ele tem doença intersticial pouca, mas ele tem hipertensão arterial pulmonar. Aí eu penso, os dois casos têm... o segundo caso não foi para o CAT, eu vou explicar por quê, tá? Os dois casos têm a mesma doença. Será que os dois casos estariam aqui no grupo 1? A gente vai falar sobre o grupo 1 e o grupo 3 hoje. Será que os dois casos estariam aqui em doença do tecido conectivo? Aí eu penso, provavelmente não, porque aqui eu tenho que ter um predomínio arterial, tá? É hipertensão arterial pulmonar. Então, se a gente olhar, vai estar idiopática, que antigamente era chamada de primária, vai estar todas HIV, doença do tecido conectivo, HIV, citosomose, doença congênita cardíaca. E no grupo 3? No grupo 3 também mudou agora com o último simpósio mundial, tá? Então, mudaram algumas coisas. Por exemplo, já tinha saído em 2022, a apneia do sono, já tinha saído. O que ficou dentro do grupo 3 foi a hipoventilação alveolar, tá? Então, a gente lembra aqui, quando olhar para hipertensão pulmonar associada à doença crônica do tecido do parênquima pulmonar, de todas essas outras doenças, doença intersticial pulmonar. Então, a gente encaixou esse paciente com muito intestino comprometido dentro desse grupo 3 aqui. Por isso, esse paciente não foi para o CAT, mas a gente vai falar mais para frente que ele, em outros lugares, ele até teria ido se a gente tivesse condição de tratar. Hoje, aqui no Brasil, a gente não tem a droga para tratar. Tá? Nos Estados Unidos já tem essa droga, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas aqui a gente não tem. Então, ele não foi para o cateterismo, porque ele não ia ser só mais um custo, né, para ele, né? E os outros grupos que a gente... HPTEC, né? O grupo 5, que é a miscelânea, e o grupo 2, que é o que tem maior, como eu falei, que é a doença do coração esquerdo, tá? Então, só para entender que não é tanta dificuldade para entender isso assim, né? Porque quando lembra que é a doença cardíaca esquerda, tem que pensar, ó, no eco eu vou pedir, se eu estou pensando aqui, ó, só tem o valor de PSAP, eu vou pedir, então, para o cardiologista fazer para mim alguns sinais indiretos que ele puder captar daquele eco, um eco bom. Então, quando a gente fala de esclero, a prevalência de HAP ela é menor do que a prevalência de HP.
assim como a sobrevida desses pacientes que têm HP, que é esse que eu mostrei o segundo caso, ela é pior. Então, hoje a gente sabe com a forma que a gente tem de estratificar esses pacientes e de tratar com o arsenal que a gente tem atual hoje, a gente melhorou a sobrevida deles. Foi publicado na CHEST em 2024, o prognóstico de HP na esclero era ruim, era 3 anos, 30%. Hoje em dia, a gente sabe que a sobrevida de 3 anos, 62%, então melhorou. E a gente fica feliz com isso, que eu sou da época que não tinha nada. Então, tem uma corte alemã que foi feita também para avaliar quem tinha HP, então aqui também mostrou que quando você tem esclero e DPI associada, a sobrevida é menor. E quando não tem a DPI associada, a sobrevida ainda é melhor, e quando, obviamente, não tem hipertensão pulmonar, a sobrevida ainda é melhor. Peraí, que agora eu tô voltando um pouquinho, né? Tá, esse fenótipo, então, quando a gente fala da esclero, eu mostrei 2 casos diferentes, né? São 2 casos bastante diferentes, porque tem comprometimento de parênquima, né? A esclero, ela tem esse perfil, né? Ela pode dar, dentro de uma mesma hipertensão pulmonar, ela pode ter vários perfis fenótipos de paciente. Posso ter doença cardíaca esquerda, que os pacientes morrem muito de doença cardiovascular. Eu posso ter doença intersticial, que a gente mostrou. Eu posso ter a doença veno-oclusiva, que é mais comum na esclero. Eu posso ter o grupo 4, quando eu tenho uma SAF, por exemplo, dos pacientes. Então, são formas mistas. Eu tenho que entender o que é mais prevalente, qual é a doença que está sendo mais agressiva para ele. Esse que é o pulo do gato, quando a gente pega paciente de esclero, que parece que é fácil, mas não é tão fácil, dentro da HP. E, enfim, o que eu queria mostrar é exatamente isso, mas não é só na esclero que às vezes a gente vê esse componente de ter um fenótipo que a gente tem que pensar se é mais prevalente ou não. Esse que eu falei que eu tinha pulado. Só para lembrar aqui, para esse segundo caso, quando a gente lembra que em até 30% dos pacientes que têm esclero, eles podem evoluir com doença progressiva pulmonar, tá? E esses pacientes que tendem a ter essa evolução, normalmente tem uma lista de fatores de risco. E, por exemplo, a idade mais avançada, quando ele desenvolve a doença, o paciente ser masculino, é o paciente que tem esclero 70 positivo, né? Porque quando você tem o esclero 70, o anticentrómero, você tem mais doença arterial pulmonar, e você não vê a doença intersticial. Então, o esclero 70 tem mais tendência a ter a doença progressiva. Agora, a prevalência da HP nos estágios iniciais da doença é mais baixinha, né, 8 a 15%, e nos estágios mais tardios, 50%. Agora, aí aqui vem o problema. Ambos dos pacientes, se eu for fazer o CAT desse paciente, ele também vai me mostrar uma doença um padrão hemodinâmico, né, de pré-vascular. Então, como é que eu vou diferenciar? O CAT vai me ajudar a diferenciar isso? Não vai me ajudar a diferenciar isso, porque os dois vão ter esse padrão pré-vascular. Então, pré-capilar. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que entender exatamente quem é esse paciente. Por que eu coloquei esse slide aqui do nada, assim? É importante a gente entender quando a gente estuda interstício, quando eu vou ver esse paciente da esclero ou qualquer outro doente com doença intersticial, eu entender que o comprometimento da tomografia, ele é muito mais precoce do que da função pulmonar. Então, eu tenho que entender se esse paciente está evoluindo e eu não estou vendo. CVF dele, por exemplo, está normal ali, quase normal, por que será? Se ele já tem um comprometimento pulmonar. Então, esse estudo aqui mostrou, essa Go, que é a Nicole Go, em 2008, ela estudou 330 pacientes, mas entrou nesse estudo, acho que 250 pacientes. Ela estudou todos esses pacientes, todas as CVFs dele, na mesma época que a tomografia. E ela mostrou que, obviamente, quando vai perdendo, teve uma correlação de Pearson aqui, é negativa, porque quando você vai perdendo CVF, vai aumentando a extensão da doença parenquimatosa do paciente, obviamente. Mas por que eu chamei a atenção desse slide aqui? Justamente por causa disso. Como nesse gráfico de dispersão aqui, se você olhar, tem vários pacientes aqui, cada bolinha dessa é um paciente, que estão com a CVF relativamente preservada, 70%, 80%, e estão com muita extensão de doença. Então, é chamar atenção para isso. Às vezes a gente está perdendo o paciente olhando CVF e não sabe se aquela doença intersticial está evoluindo. Então, e também ela avaliou aqui sobrevida, quem tinha CVF acima de 70% e uma extensão
acima de 20%, abaixo de 20%, tinha doença limitada, vivia mais, tinha sobrevida melhor, tá? É só para chamar a atenção nessa questão. E aí entra essa classificação do nosso segundo paciente, que foi muito extensamente falada no simpósio, né? O último simpósio foi no ano passado, o 7º simpósio de hipertensão pulmonar, que colocou o grupo 3 com todas isso que a gente sempre soube, né? A doença intersticial pulmonar, a doença combinada do DPOC, que confunde muito a gente com fibrose, porque esses pacientes têm uma prova de função relativamente preservada, o DPOC enfisematoso, a doença do desenvolvimento, que você vê lá na infância, a SAUS como uma comorbidade, tá? E ele também chama a atenção que esses pacientes que podem ser grupo 3, eles podem ter também, a gente tem que investigar as outras etiologias de HP nesses pacientes também. Então, tem que investigar se tem HIV, se tem doença do tecido conectivo, se eu vou classificar ele em algum momento como HAP. Obviamente que dependendo do padrão que vai predominar, né? A hipertensão portal, HPTEC. E aí, ele colocou alguns pulos dos gatos, assim como a gente fala, né? Antigamente tinha o DETECT, né? Quem usa mais DETECT é reumatologista. A gente, pneu, a gente não usava muito, né? A gente tudo isso aqui a gente sempre fez na prática clínica, né? Sempre a gente olhou DLCO, acho que a lâmpadazinha foi, né? Ah, não, tá aqui. Sempre a gente olhou DLCO, o dedo, sempre olhou a relação CVF-DLCO, sempre olhou, só que ele chama muito mais atenção, né? Porque os trabalhos com essa relação, eles foram feitos primordialmente na esclero, tá? Então, hoje a gente usa ele, corrobora para outras doenças intersticiais, né? A redução do teste da distância da caminhada, tudo isso aqui, a frequência cardíaca de recuperação menor do que 13 segundos. Isso aqui até fala a favor de FPI, quando tem HP, que é um fenótipo mais grave do paciente FPI, morre mais. Tudo isso aqui, a pré-5, P5, então são domínios, né? Domínio clínico, domínio funcional, domínio biológico, o BNP e o pró-BNP, o domínio morfológico, artéria. O morfológico a gente olha lá na tomografia, na janela de mediastino, artéria pulmonar e tronco da pulmonar, o tronco da pulmonar e a aorta. A relação 1 para 1, não tá estranho isso aqui. Então, tu já começa lá, cavidade direita, enfim, todos esses critérios. E aí, ele fez um algoritmo, né, que a gente até falou dele aqui, vai ver, o paciente tem uma dispneia que não é explicada por outra causa, né? Não é cardiológico, não é neurológico, ele tem uma dispneia que é uma suspeita. Então, tem baixa probabilidade, observe esse paciente para THP. Se ele tem uma moderada ou uma alta probabilidade de THP, esse paciente vai para o eco. Aí, se ele tem uma suspeita intermediária ou alta, ele vai para o CAT. Aqui ainda tem uma setinha pontilhada, porque mesmo ele estando na baixa probabilidade de ter uma HP, tá, esse paciente, às vezes ele tem que fazer um CAT, porque ele vai fazer um transplante, ou por outra causa que ele precisa do CAT. Então, transplante também é uma indicação do cateterismo, tá? Em todos os centros, né? Não tem como. E aí, esse algoritmo, a gente normalmente faz isso já na prática clínica, né? Mas é só eles colocarem isso mais óbvio para a gente. E mostrou também que esse estudo aqui, Delphi, colocou a combinação desses sintomas também, sinais de função de VD, DLCO baixo, esses achados todos foram novamente revistos. E aí ele fez esses critérios de scores. Esses scores aqui, todos os estudos em HP, em interstício, eles foram feitos basicamente em FPI, tá? A maioria dos pacientes que fosse, se a gente olhar aqui, ó, a maioria deles eram pacientes que tinham FPI, tá? Então, eu não vou falar todos esses scores, porque não faz nem sentido, mas, assim, lembrar que a gente já fazia isso, só que agora eles avaliaram a acurácia disso, avaliaram o valor preditivo positivo desses scores, e aí a gente vê que na DPOC também tem o COVAX em 2022, e justamente o que a gente já usa é o ECO, é o NT-proBNP ou o BNP, é a relação do diâmetro da razão entre a artéria pulmonar e o tronco, a aorta e o tronco, tudo isso aqui, tá? Então, eu só chamei a atenção coisas que a gente já faz. Então, tratamento até agora proposto para esses pacientes, né? Nossos 2 pacientes lá. A doença pulmonar intersticial HP do grupo 3,
tá? Do grupo 3, que é aquele paciente lá com a doença intersticial importante, que é o nosso segundo caso, a gente tem que tratar a doença de base do paciente, doença intersticial pulmonar, até então aqui no Brasil. A gente vai tratar com imunossupressor, antifibrótico, reabilitação e O2, tá? O inibidor da fosfodiesterase, tá? Ele não tem nenhum respaldo em literatura, a gente vê que tem pouco benefício e não é nada consistente para a gente poder estar usando, tá? Até porque tem muito relato na literatura de alteração da ventilação-perfusão. Acontece bastante na DPOC, eu vou falar depois, mas também acontece nos pacientes que têm DPI grave e que têm hipertensão pulmonar, tá? E o treprostinil, que foi um trial, o INCREASE, que já foi, como eu falei aqui, esse estudo aqui, ele já foi autorizado essa droga para fazer nos pacientes de DPI e doença intersticial que tem HP, tá? Melhora o teste da caminhada, 31 metros, pouca coisa, mas melhora pró-BNP, tempo de piora clínica, melhora CVF também, tá? Então, tem coisas que a gente ainda vai vir por aí, né? Acredito que ainda possa, algumas drogas que já o treprostinil ainda não tem desde 2021, mas quando a gente sabe que uma droga está chegando lá para HP, a gente pensa que a outra, para chegar aqui no Brasil, demora aí em torno de 8 anos, né? Mais ou menos pelo que a gente vê, eu não sei se isso aí vai estar mudando, né? Mas é o que a gente via normalmente, tá? Então, na esclero, especificamente na esclero, a gente interpretou aquele paciente com uma DPI extensa, não fizemos o CAT esquerdo dele, ele está tratando a doença de base dele, com imunossupressão, como eu falei lá. Os vasodilatadores em hipertensão não são recomendados para ele, porque eu falei que piora essa ventilação-perfusão. Com exceção para tratar, o treprostinil, como eu já falei, tá? Então, quando eu tenho um paciente que tem um fenótipo misto e que eu estou na dúvida, tenho ali um comprometimento intersticial mais ou menos, uma CVF talvez um pouco mais preservada, não tão ruim, e que tem um componente vascular também importante, a gente encaminha para centro de referência, né? Eu não encaminho porque já estou lá, né? Centro de referência. Mas a gente, quando é desproporcional, esses pacientes vão para o CAT, tá? E se essa pressão da artéria pulmonar, a resistência for muito elevada, esses pacientes tratam, tá, gente? Tratam como se fosse paciente aqui no Brasil ainda, como se fosse no tratamento de hipertensão arterial pulmonar, tá? Recomendada pela ESC-RS, tá? E então, agora só mudando um pouquinho para a DPOC, saindo do interstício, qual é a prevalência, né, de HP na DPOC? Pelos estudos, 38 meta-análises foram analisados para avaliar isso. Eu achei esse percentual aqui alto, 39%, mas estratificada dependendo se o paciente, estudos ainda fizeram com paciente com GOLD 1 e 2, avaliando VF1, né, e não as novas classificações da DPOC do GOLD, né. Então, DPOC com pressão grave, até 90% dos pacientes podem ter essa pressão mais alta, né, acima de 20, e GOLD 1, 2 é menorzinha a tendência de ter a DPOC. Aí, o que eu acho importante mostrar nesse trabalho aqui também, que foi um trabalho que foi publicado na European Respiratory Journal em 2021, esse autor ele quis mostrar para a gente quem era o paciente mais grave. Porque quando eu tenho HP, eu tenho 2 parâmetros que eu me guio para saber a gravidade desse paciente. Um é a distância da caminhada, tá? E o outro é a resistência vascular pulmonar. Pô, mas o paciente, como é que sabe? Fez um estudo com 138 pacientes. 138 pacientes fizeram CAT, sendo paciente do grupo 3, faz CAT. Lá fora faz CAT. E aí eles fizeram o CAT e viram que a resistência desses pacientes, quem era mais importante? Então, eles avaliaram que demonstrou que esse preditor hemodinâmico independente mais forte era a resistência vascular pulmonar. Eles ajustaram para a idade, para o sexo, para o VF1. E aí viram uma razão de risco, né, para esse paciente, um razão ratio, de 2,58 quando o paciente tem acima de 5 Woods na resistência vascular pulmonar, essa DPOC, ele tem a chance de morrer durante o segmento da vida dele 2,5 vezes mais do que um paciente que não tem essa resistência tão alta, tá, gente? Então, são os pacientes que são classificados nesse novo, a partir de então, como define HP grave na DPOC. Essa definição é realmente hemodinâmica.
Então, o que acontece quando você tem HP na DPOC? Você tem piora da classe funcional, redução da tolerância ao exercício, isso aqui eu acho bem ruim, porque o paciente acaba perdendo função também, piora cada vez mais, aumenta a taxa de exacerbação, o custo com a saúde é mais elevado para esse paciente, ele interna mais e é fortemente associada à mortalidade, tá? Então, a HP na DPOC, o que vai acontecer a longo prazo? A oxigenoterapia ela vai resultar em redução leve dessa pressão média da artéria pulmonar, vai retardar a progressão da HP também, reduz a mortalidade, e o oxigênio acima de 15 horas por dia também foi estudado e preveniu esse aumento da pressão da artéria pulmonar. E por que eu não deixar de falar um pouquinho de apneia, né, Ricardo? Porque não é bem apneia, assim, é que o paciente, quando tem distúrbio relacionado ao sono, ou seja, uma hipoventilação alveolar, esses pacientes têm que tratar sim, é muito importante, porque melhora a vasoconstricção hipóxica, porque melhora a disfunção endotelial pulmonar e porque potencialmente também melhora a hemodinâmica desse paciente. Então tem que lembrar de pedir para paciente fazer uma autopsia sempre. E aí, o tratamento até agora proposto na DPOC, os estudos com inibidor de fosfodiesterase, que é a tadalafila ou a sildenafila, são conflitantes, não têm benefício consistente. E, e ainda, a gente vê muito isso na prática clínica, muito paciente que tem hipertensão com DPOC usando sildenafila, né? Não sei se vocês recebem. Isso é um prejuízo, muitas vezes, para esses pacientes, por quê? Porque se a gente tem lá, a DPOC é uma doença heterogênea, de ventilação heterogênea. Então, eu tenho áreas que eu ventilo melhor e áreas que eu ventilo pior. Então, essa área que eu ventilo pior, reflexamente, faz uma vasoconstricção hipóxica. Então, se eu faço um vasodilatador para esse paciente, o que acontece com essa vasoconstricção hipóxica? Ela vai abrir esse vaso, vai abrir e vai roubar da área que está ventilando melhor, que ele fica com melhor oxigenação. Então, quando esse paciente cair doente ou for hospitalizado, ele vai morrer mais rápido. Um paciente que fica muito mais grave, muito mais hipoxêmico posteriormente. Então, a gente já mostrou pelos estudos que a gente não tem como tratar esses pacientes com vasodilatador. Claro, ele foi não recomendado que houve morte durante o trabalho, tá? Durante o estudo. Então, eu não fiz uma conclusão, porque eram temas que acho que, obviamente, fica mais simples de falar do que escrever, e aí é para chamar atenção em algumas situações. Uma, né, que a gente sempre tem que lembrar. Pensou que o paciente tem uma PSAP elevada acima de 40, né? 40, não é porque é 40, é porque é 40 porque tem um porquê, né? Que é PSAP, o que é a pressão média artéria pulmonar? É aquele cálculozinho que a gente faz. 2 vezes a pressão sistólica, 2 vezes a pressão diastólica dividido por 3. Então, se você colocar a pressão do átrio direito como 4 a 7, você não passa de 40 que o paciente tem. Então, só para entender, se passou de 40, é porque o paciente pode ter uma hipertensão pulmonar. Eu tenho que descobrir quem é esse paciente, né? Se é um paciente que tem doença intersticial, eu vou investigar ele. Primeira coisa, eu vou fazer o screening e vou pedir para ele melhorar esse eco para mim. Dá uma olhadinha se esse eco tem alguma coisa para ter doença do coração esquerdo, dá uma olhadinha para ver se tem alguma coisa de sinal indireto para HP, para hipertensão pulmonar, e eu vou mandar o paciente para o CAT. Essa é uma coisa. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é de lembrar de, quando vir paciente que vem, procura se tem doença do coração esquerdo, primeira coisa, né? Segunda coisa, evita, pode suspender se o paciente for um DPOC que estiver usando sildenafila, em algumas situações, muito raramente você vai usar, tá descrito na literatura. E a outra condição importante é lembrar sempre que, quando a gente pensa em parênquima pulmonar, a CVF não é um marcador 100%, né? Então, a gente tem que pensar que tem que estudar melhor esse paciente. Vamos tomografar para ver se a doença está progredindo? Por isso que é um domínio que a gente vê de progressão da doença intersticial na FPI ou nas outras doenças não FPI. Tá? Então, era esse o recado que eu queria dar. Então, PSAP elevada não é sempre HP, ela pode ser HP, e pode ser HP, pode ser HP, mas tem que entender quem é o paciente em questão, tá bom? Então é isso, depois a gente pode discutir. Obrigada a todos. Obrigado, Elizabeth. Parabéns pela palestra. Só fazendo aqui a propaganda, lembrar do nosso congresso Pneumo Rio, que vem em outubro. Quem não se inscreveu deve se inscrever.
e do podcast, do próximo podcast do Pulmão, que também não se inscreveu lá no YouTube, pode se inscrever, que no próximo dia 2 de setembro tem um novo episódio do podcast. E agora eu convido o Thiago e a Elizabeth para as perguntas, pelo debate sobre terras. Te interromper aí no jantar. Alguém? Comentários, perguntas? Thiago, você falou que às vezes você pede score de muco, né? Você começou a pedir, né? Você já teve algum retorno, assim? Você acha que os radiologistas têm esse software, esse conhecimento? Só para a gente ver aqui como é que isso funciona. Então, isso é algo que a gente está aprendendo, né? Então, eu tenho pedido, né? Dois pacientes já voltaram com score de muco, né, contabilizados, né? Não, a princípio não por software, né? Foi, né? Olhou lá, contou, né? Viu quantos óbitos tinham acometido, enfim. Acho que ainda é algo que a gente vai ter que colocar mais na prática, né? Debater com o radiologista, né? Tem o Alessandro ali, para que a gente possa, porque nesse momento a gente está entendendo que é um possível biomarcador, né? Ele, ele retrata que tem inflamação, retrata que você tem ali um plug, né, com eosinófilo, com uma série de interleucinas juntos, cristais de Charcot-Leyden, etc., e que você tem influência de todas as interleucinas e que ele retrata para a gente em imagem, né? Da mesma forma que a gente indiretamente vê lá o espessamento da parede brônquica, né? Que tem inflamação, ele retrata um dado de imagem, uma correlação imagem-inflamação de forma bem indireta, mas que traz dados importantes. Agora, para colocar isso em prática, eu acho que a gente tem muito que caminhar, né? Os softwares vão ter que ser mais difundidos. A gente, inclusive, tem alguns estudos que falam não só do score de muco, porque o score de muco você conta lá quantas áreas tem, quantos lobos tem score, o muco, e aí maior ou igual a 1 é positivo e maior que 4 é um número elevado e considerável, né? Principalmente para a rede de observação. Mas você tem que levar em consideração também, talvez, a densidade desse muco, né? Porque a própria densidade vai fazer diferença. Não adianta ter muco. Se tiver um muco muito espesso, né, muito denso, isso talvez demonstre mais inflamação. Eu acho que a gente tem muito a discutir sobre isso daqui para frente, até porque o score de muco, por exemplo, você pode ter, né, no mesmo local, né, muito muco, né, não ter uma inflamação ali mais localizada, e aí, com o score de muco você vê, né, várias áreas acometidas, então inflamação, né, em toda a árvore brônquica. Então, assim, mas é uma ferramenta que a gente vai usar cada vez mais e eu tenho estimulado, né, a gente tem conversado muitas vezes sobre isso, para que eu acho que vai ser algo interessante para a gente daqui para frente. Exatamente. Ó. O que você acha, Alessandro? Bom, contar plug mucoso é muito fácil, né? Então você vê lá as áreas e conta, né? Ideal para gente, quer dizer, em verdade, nesse tipo de interação, é difundir até mais esse conhecimento para as pessoas passarem a fazer, né? E, inclusive, para os clínicos passarem a pedir, porque, vou te dizer, eu nunca recebi um pedido desse. Já sabia da possibilidade por ler, né? Não tem nenhuma dificuldade de fazer essa quantificação visual, né? Eu acho que pela facilidade que é essa quantificação visual, só a quantificação, acho que não é tão necessário assim um aplicativo para isso. Isso vai se tornar necessário um aplicativo, talvez, um programa, fazer isso via computador,
se essa quantificação começar a ter classificações. Então, por exemplo, o que é o leve, o moderado e o grave dentro disso? Porque sempre que eu tenho uma coisa que é moderada, aí o programa vai te ajudar nesse diferencial. Se chegar a esse ponto, eu imagino que um programa seria algo a acrescentar, né? O que você falou da densidade é muito relevante, né? Eu imagino até que, se isso passar a ser quantificado do ponto de vista de densidade, a gente vai ver respostas piores, né? Por exemplo, a densidade mais elevada, seja o material cálcico, representando um muco mais espesso, seja a densidade muito alta, como o do aspergilos, você vai começar a ter mais dificuldade nessa absorção com tratamento simples da asma, tendo a necessidade também de outras condutas, né? Mas eu acho que é um ramo, na verdade, que tem todo um potencial de crescimento, né? E que vai depender muito disso, né, dessa disseminação do conhecimento pelos clínicos, para que eles passem a solicitar esse tipo de contagem, e com isso também, dessa disseminação também para o meio radiológico, que em grande medida desconhece isso, né? Eu nunca vi nenhum pedido. Eu tenho solicitado, eu tenho colocado asma grave, avaliação de score de muco. Mas eu acho que é justamente isso. Ainda existe também uma falta de interação entre o radiologista com o pneumologista. Primeiro, por alguns motivos. Primeiro, porque o pneumologista ele está entendendo que ele tem que olhar para isso, né, nesse momento, né? E, por outro lado, essa informação de que o score de muco pode ser um biomarcador, pode ajudar, né, para o clínico a decidir, né? Hoje a gente não avalia decisão de biológico por score de muco, mas eu acho que isso num futuro próximo, talvez, tá? E o radiologista nem imagina que ele pode dar essa informação para o clínico, Sim. né? De uma forma, como você falou, né? Para o radiologista não tem muita, né? Contar não é um problema, Não. né? Então, eu acho que essa interação e essa troca, né, vai ser muito importante, porque depende das duas especialidades, né? Sem dúvida. Bem, boa noite a todos. Antes de mais nada, mais uma vez, agradecer as excelentes exposições colocadas e, de um modo mais amplo, agradecer esse evento, que eu acho que esse evento é um exemplo, um evento extremamente importante da nossa sociedade. Mas eu queria pedir a permissão de vocês todos para relatar homenagear um fato importante, né? Que não é relatar, que todo mundo conhece, que, apesar desse evento ser enorme, não atinge o tamanho da pessoa que nos deixou, que foi o professor José Manuel Jansen. Eu acho que todos nós aqui deveríamos, talvez simbolicamente, dar uma salva de palma à saudade do professor Jansen, que sempre foi uma pessoa ligada ao ensino, formou diversas pessoas. Como uma personalidade forte, tem prós e contras, mas isso faz parte da nossa vida, que isso é menor, não vale a pena estocar. Mas eu acho que a lembrança dele deve ser sempre lembrada, e eu faço questão, gostaria que vocês me perdoassem essa posição. Além disso, depois que fizer minha pergunta, eu pedia que a gente fizesse uma salva de palmas em relação ao professor Jansen. Eu queria perguntar ao Tiago, que a gente tem na medicina uma tendência, talvez errada ou não, de fazer um tiro de bazuca em diversas coisas. E esse imunobiológico, ele, de um certo modo, responde a isso. O caso que você colocou me chamou um pouco a atenção no sentido até preocupante, não, mas intrigante, porque ele respondeu e depois piorou muito. E a gente sabe que todas essas reações imunobiológicas, elas têm uma posição yang-yin, vamos chamar assim, grande. Até que ponto a gente consegue, equilibrando um lado, desequilibrar o outro, e pode gerar uma resultante ruim? E até que ponto
uma ação por cima pode ser melhor do que uma reação mal vista pela ignorância ainda existente da pontualidade. Então, a imunologia é fantástica, né? Então, nesse caso, por exemplo, a gente tem uma paciente inicialmente atópica, né? Que estava usando muito corticoide oral e que respondeu bem ao omalizumab, né? Lá na UERJ a gente tem vários pacientes que vinham historicamente usando omalizumab e, num dado momento, eles começam a responder menos, principalmente os pacientes que ficaram sem biológico durante o Covid ou que, por algum motivo, a Secretaria de Estado não fornece, enfim. Isso, anticorpo antidroga, né, algum outro processo, mas eu acho que no caso dessa paciente, ela na verdade era uma asma essencialmente mista, né? E o eosinófilo estava ali encoberto e talvez o omalizumab não fosse realmente a melhor medicação para ela. Ela responde, né? Mas não, ela perdeu um pouquinho essa resposta. E aí, quando você pensa, você agir no epitélio, né? É melhor do que você agir embaixo, né? Eu acho que é uma pergunta muitas vezes sem resposta, né? Porque, na verdade, se você define. E assim, eu sou entusiasta de que a gente tem que fenotipar sempre, até para saber o que você está tratando. Então, assim, a gente, quando fenotipa, a gente vai ter diversas ferramentas. E eu posso atuar lá em cima ou atuar lá embaixo. Um vai ser melhor que o outro? O que que pode me embasar, por exemplo, né, de eu inferir que um vai ser melhor que o outro? Quando eu tenho um feno, por exemplo, muito alto, se eu está me dizendo que o epitélio, né? Quando você tem feno, fração exalada de óxido nítrico, você tem interleucina 13, vai lá, ativa óxido nítrico sintetase e você, né, exala mais óxido nítrico. Então, você tem, de certa forma, o epitélio atuando. Então, se o feno está elevado, talvez se eu usar o dupilumab ou tezepelumab, eu vou ter mais sucesso, porque eles vão estar atuando ali. E aí, eu atuando em cima, eu vou ter mais sucesso. Ah, quando o paciente é não T2, e aí a gente sabe que o paciente isso aqui é livro, né? A gente tenta dividir em gavetas, mas isso aqui, na verdade, no mundo real, né? Você tem um paciente que é lá T2, mas tem um componente neutrofílico. Então, assim, às vezes você não tem um componente, por exemplo, eosinofílico atópico tão importante. Ele tende a ser. Você vê ele, não, ele parece ser até um não T2, mas ele é T2, mas parece não T2. Então, talvez ele tenha os dois mecanismos. Então, você atuar lá em cima, onde você está atuando nas duas, talvez seja mais interessante para esse paciente. Agora, não dá para a gente. O epitélio é um local de ação, né, interessante, importante, porque a alarmina, como a gente viu, é algo que define muitas vezes e orquestra, né? Então, eu atuar lá em cima é interessante e é uma ferramenta, né, junto às outras, e quem vai se definir ali com o paciente, com a fenotipagem, enfim. Você vai ter uma ação mais plena. E aí, se isso for interessante para o seu paciente, é uma droga que é uma ferramenta que a gente tem tido. Acho que talvez hoje eu tenha. Lá na UERJ a gente tem uns 6 pacientes com tezepelumab, né? Lá no consultório eu devo ter uns 5. Então os pacientes vão muito bem, né? Então atuar lá em cima tem dado certo, tá? É isso. Obrigado. Deixa eu ver se eu entendi corretamente. Então, de um certo modo, a gente vem do genérico para o particular, né? Então, se a gente consegue ter uma visão pontual que, na minha humilde opinião, é o ideal da medicina personalizada,
Se a gente consegue ter uma visão clara disso, esse deve ser o melhor caminho. Se isso estiver obscuro, pode ser uma saída usar por cima. Não necessariamente, porque aí você tem outro, porque assim, se a gente for, é porque assim, não dá pra gente, não dá pra gente falar isso, não dá pra gente, é muito extenso, né? O TSLP, isso aqui é um organograma de tentativa de didatizar o processo, né? Mas o TSLP ele tem ação em diversas outras células, inclusive no monócito, no remodelamento brônquico. Então, assim, são diversas variáveis, né, onde a gente tenta, né, traçar em gavetas e talvez ali achar o melhor formato, mas quando a gente fala em terapia-alvo, a gente está falando basicamente na terapia na inflamação. E assim, o TSLP é um alvo, e é um alvo que ele tem ações que vão ser interessantes porque ele vai travar diversos outros atores. Assim como a interleucina 5, assim como a interleucina 4, que vão travar os atores, você vai estar sendo mais alvo, talvez, mas eu acho que é muito do dia a dia, é muito do que a gente vai aprendendo na prática e entendendo o melhor perfil de paciente, tá? Obrigado. Né? Para usar o teu conteúdo, né, e aprender um pouco mais. Agora eu pediria uma salva de palmas ao professor Jansen. Com certeza. É. Boa noite. Só falta a sobremesa, vocês. Aí o prato vai vir bem frio para vocês. É, primeiro, parabenizá-los, né, pela apresentação, foram muito boas e esclarecedoras. A primeira pergunta para o Tiago: é um tratamento de precisão ou semi-precisão? Por- Porque já que você modifica o tratamento na sua jornada terapêutica, e você não tem os biomarcadores adequados para você falar que tem precisão, a fenotipagem ela é razoavelmente preliminar, então eu acho que não podemos falar nem de tratamento de precisão, mas essa eu quero ouvir você. E para Beth, está chegando uma nova droga que é o treprostinil, que na verdade é inalatório tipo Relvar. Na verdade, eles usam o dispositivo do Relvar, para vocês entenderem. E é extremamente promissor em alguns países. O custo é enorme, como todos os medicamentos são lançados. O que você acha desse análogo da prostacyclina? Porque ele foi visto que ele tem mais eficácia em pacientes fibróticos, inclusive ele diminui a progressão da doença fibrótica. E, e é um fenótipo de alguns fibróticos que têm hipertensão, que não são todos. Então, são essas minhas considerações para os dois respostas. É, então, vou responder aqui primeiro. Só uma coisa. Já temos 6-0, 8-0, mas infelizmente o Fluminense não consegue fazer muitos gols, né? Eu vi agora que está 1-0, uma coisa assim, está muito baixo. Então, Rogério, eu acho o seguinte, esse estudo ele foi feito, se eu não me engano, acho 136 pacientes no braço treprostinil e 136 no placebo. Quando a gente olha para a distância da caminhada, mas todos os estudos em hipertensão pulmonar, isso acontece, né? Sempre quando melhora a distância da caminhada, porque para a gente olhar 30 metros, o que é 30 metros, né? 31 metros, é muito pouca coisa. Mas no contexto do interstício, dos pacientes que têm grupo 3, eu acho que ele vai ser muito bem-vindo, porque como ele tem um relato de melhorar a CVF, de melhorar a performance pulmonar, eu acho que vai ter. A gente não tem experiência ainda, né? Mas as respostas que têm sido feitas, não só nos Estados Unidos, mas nos outros países também, de uma melhora
dos dois perfis, né? Tanto parenquimatoso como paciente com hipertensão, da hipertensão vascular mesmo pulmonar. Então, eu acho que vai ser muito promissor. Eu acredito também. Eu acho que a gente está entrando no arsenal de medicação para hipertensão pulmonar maravilhoso, né? Até porque eu falo isso com muito contentamento, porque a minha época é aquela época de 1999, e nessa época a gente não tinha nada. Eu olhava o paciente HP, quando a minha residência, e eu olhava assim, para mim era igual câncer, não tinha nada, né? Nem a Bozentana, sildenafila, surgiu lá em 2005, e aí, quando isso começa agora, a gente ter 4 drogas, que a gente está entrando com a 4ª droga agora, e mais uma que a gente vai entrar para o grupo 3, a gente começa a ficar animado, né? Apesar de que o país tem tudo de graça, né? A gente consegue com custo para os pacientes, mas a saúde é muito cara. E as medicações para a hipertensão pulmonar também são muito caras. Por isso, o paciente precisa fazer CAT, porque não só por isso, né? Porque se a gente for olhar pelos estudos, a hipertensão, a PSAP, na maioria dos estudos, quando você olha uma PSAP elevada, em 4 a 5 pacientes que têm PSAP elevado, só um vai ter HAP no CAT, vai ter realmente hipertensão pulmonar no CAT. Então, a gente vê que a importância do cateterismo é essa. Então, já começa com esse problema do cateterismo que não é tão, para a gente, não chega tão fácil. E aí, assim, como medicação é cara, tem que ser dada pelo governo. E a gente vê como melhorou muito, a gente já tem 3 drogas pelo PCDT. Aqui no Rio de Janeiro entrou agora o Selexpag, né? Apesar do PCDT ter sido atualizado há 2 anos, quase 2 anos atrás, agora a gente consegue fazer para os pacientes. No Brasil já chegou antes, em outros lugares, mas em São Paulo não chegou. Então a gente vai olhando as características de cada região aqui do Brasil. Então, assim, eu fico feliz, eu acho que vai ser mais uma droga que vai ajudar os pacientes que têm intestino, que a gente fica muito desanimado com esses pacientes. Hoje mesmo eu peguei uma paciente de intestino com uma esclero grave, lúpus, e essa paciente tinha um componente de 2, grupo 2, que ela tem uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, que é muito característica desses pacientes, e esse paciente tinha grupo 3 e tinha uma HP uma hipertensão pulmonar, que a gente tem que definir de onde ela está. Fazendo 2 drogas, ela está, então, piorando um pouco outros parâmetros, vasodilatando, e aí a paciente tem mais baixo débito, enfim, essa paciente, eu acho que ela vai se beneficiaria muito com o treprostinil. Eu acho que era paciente elegível para esse tipo de droga. Então, assim, eu acho que estou esperançosa da gente conseguir ter isso aqui no Brasil mais próximo. Bom, primeiro, que bom que situação normal 1-0, né? Fluminense. Primeiro, que bom que situação normal 1-0 Fluminense, né? Então, enfim. Em relação a... Cara, achei sensacional a sua pergunta, porque o que é alvo, né? O que é precisão, né? É tudo a mesma coisa, né? Alvo é quando você tem, né, um alvo específico. Ah, eu vou atuar no TSLP. Ele é um alvo onde eu estou atuando. E aí, esse alvo, né, eu posso estar errando esse alvo, aonde o biomarcador ainda é fraco para me dizer, né, ele me baliza, mas ele não é preciso, né? Então, eu vou dentro do que eu tenho atirar num alvo. E aí o alvo pode ser o TSLP, por exemplo, né? Precisão me parece um pouco mais, né? Então, eu não diria que a gente está fazendo precisão, a gente está fazendo alvo. E eu diria que a gente está no meio do caminho, porque eu não sabia que era inflamação em 1950, eu descobri que a inflamação no ano 2000, comecei a entender a inflamação e olhei vários alvos, tá? E aí, estou atuando no alvo. Entretanto, quando a gente estiver aqui no encontro Sopiterge de 2000 de 2060, talvez, a gente esteja falando de precisão. E aí a precisão é atuar onde? É no microbioma, é na genética, é na epigenética. Então, hoje a gente tem alvo semi-preciso e vamos caminhar para a precisão. É isso.
Bela resposta. Que bom. Isso. Vai encerrar. Bem, boa noite a todos, parabéns aí pela apresentação, Tiago e Beth. Eu queria fazer um comentário em relação à Beth, que ela comentou sobre a possibilidade da hipoventilação e pacientes do grupo 3 e a associação com hipertensão pulmonar e o papel da polissonografia. E eu queria apenas comentar que para as pessoas que não são mais especialistas em sono, né? O diagnóstico de hipoventilação, ele não é um diagnóstico polissonográfico, ele é um diagnóstico gasométrico, ou seja, basta uma gasometria em que a PaCO2 é acima de 45, você firma um diagnóstico de hipoventilação. Além disso, a gente tem um exame muito simples, que é um screening de hipoventilação, que é o bicarbonato sérico. Bicarbonato sérico acima de 27 é altamente suspeito que esse indivíduo possa ter hipoventilação. Então, a partir do momento que se tirou a apneia do sono como uma causa de hipertensão pulmonar, e hoje em dia é a hipoventilação, como a gente realmente vê, ou seja, a apneia obstrutiva do sono não é comum nesses doentes, o que é comum é a hipoventilação e a hipoxemia noturna. Existem exames muito simples que a gente pode fazer o screening e encaminhar esse paciente para a polissonografia quando a gente tem uma suspeita muito maior. Basta fazer um bicarbonato, basta fazer uma gasometria. A gasometria, o bicarbonato pode ser sérico ou pode ser a gasometria arterial. E um outro dado que é importante é o seguinte: a gente tem que ter em mente, quando a gente olha a polissonografia e a gente pensa em distúrbio respiratório do sono, a gente olha apenas para o IAH. Enquanto que quando a gente pensa em hipoventilação e hipoxemia noturna, a gente está olhando a saturação de oxigênio, né? Então, assim, são dados, às vezes, diferentes. Até o Tiago comentou a polissonografia normal. Como é que era a saturação da doente, entendeu? Eu fiquei, na verdade, eu tenho uma dúvida. Porque a gente sempre olha, e as pessoas, às vezes, laudam, o paciente não tem apneia obstrutiva do sono, mas tem hipoxemia noturna, tem suspeita de hipoventilação, às vezes a gente acaba não vendo. Só para terminar, eu achei brilhante as duas apresentações de vocês. Recentemente, a gente teve um paper publicado pela Márcia, que vai defender o doutorado agora, que ela viu uma coisa muito simples. O teste da caminhada, em vez de você observar a caminhada, mas observar a dessaturação no teste da caminhada, é um fortíssimo preditor de hipoxemia noturna e de hipoventilação. Ou seja, o doente que faz o teste da caminhada e desatura é um ótimo doente para você indicar, de repente, uma polissonografia ou, às vezes, até mesmo uma oximetria noturna isolada, porque esse doente, provavelmente, ele deve hipoventilar ou ter hipoxemia noturna, ok? Mais uma vez, parabéns aí pelas apresentações. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, acho que eu vou encerrar. Agradeço aos palestrantes, Tiago, a Beth, muito obrigado, excelentes apresentações, obrigado a todos que compareceram, e já convidando para o próximo debate sobre TERS, no dia 26 de setembro, estaremos aqui novamente e contamos com a presença de todos vocês. Agradecer à Astra pelo apoio também ao nosso evento aqui. Muito obrigado. Não,